Olá, meus amores, tudo bom? Tia Mayara hoje veio aqui para poder falar para vocês sobre duas datas bem importantes que aconteceram esses últimos dias. A primeira é sobre o dia 19 de abril, que é o Dia dos Índios. Vocês sabiam que os índios eles vivem em tribos? A casa deles são eles mesmos que fazem, com troncos de árvore, com galhos secos, com palha. E aí são casas que, como vocês já sabem, chamadas de oca. Os índios, eles sobrevivem da caça, da pesca, do artesanato que as mulheres fazem. E aí, eles fazem isso desde pequenininho. Aí vocês ficam pensando, meu Deus, então se eles fazem desde pequenininho, então as crianças não brincam. Estão enganados. Eles têm o momento para tudo. Eles têm um momento para aprender sobre a cultura deles. Eles têm o momento de ir à escola, que eles também vão à escola. Eles têm um momento também de brincar. Eles têm cada um momento de fazer suas coisas. Os índios, eles têm um costume muito bom, que é o costume de dividir tudo. Quando os homens vão para caça, que eles pegam, vamos dizer, se eles pegarem 10 peixes, os 10 peixes é dividido para todo mundo que mora naquela tribo. Assim como os brinquedos. Se uma criança faz um brinquedo, aquele brinquedo, todas as crianças brincam juntos. E aí, aqui em Pernambuco, a gente tem uma tribo também, lá em Belo Jardim, em Águas Belas, que se chama a tribo Funiô. Essa tribo Funiô, eles também têm cada um o seu jeito, cada um a sua forma, as suas músicas, as suas pinturas, entre outras coisas. Eles gostam muito de festas, muito mesmo. E todos os instrumentos que eles usam para poder fazer as músicas deles, os rituais deles, eles tiram também da natureza, como no caso do maracá. O maracá, eles utilizam a cabaça que eles tiram de uma árvore, eles utilizam quengas de coco e aí eles colocam alguns tipos de sementes dentro. Sementes maiores, sementes menores, para que mudem o som dos instrumentos dele. E aí hoje eu trouxe para vocês aqui um instrumento que é chamado maracá. Só que aqui a gente vai utilizar materiais reciclados, que provavelmente vocês também têm em casa. Que no caso aqui eu trouxe uma garrafinha de refrigerante, eu tirei a embalagem da garrafinha e eu peguei lá no armário feijão e também eu peguei arroz. Arroz, se eu quiser um som mais fraquinho, um som mais fininho, mais leve. E também eu peguei o feijão, para aquele som mais forte. Aí eu vou colocar o feijão aqui dentro e aí depois eu vou tampar. Agora a gente tem que tampar forte, tá certo? Ó, escuta o som que ele faz. E aí, aqui ao redor da garrafinha, a gente pode utilizar, sabe aquelas canetinhas que a gente tem, que a gente marca CD, que é canetinha permanente? Pronto. Vocês podem pegar, podem colocar o nome de vocês, podem colocar figuras, desenhar uma flor, uma borboleta, um carro. Vocês podem pegar, a gente tem umas fitas durex, que elas são assim, ó, que elas são bem coloridas. E aí vocês podem pegar e podem colocar ao redor da garrafinha, enfeitando ela de várias cores, deixando ela bem bonita. E aí depois é só vocês colocarem músicas, vocês cantarem e ficar fazendo isso aqui como o ritmo da música que vocês estiverem. E aí é só se divertir. A outra que eu trouxe para vocês são coisas que as mulheres da aldeias fazem, que são acessórios utilizados tanto no braço como na perna. Na maioria das vezes, esses acessórios, eles vêm pendurado aqui, ó, penas como essas aqui, ó, que às vezes os animais deixam cair, que são retirados de algumas aves, olha. E aí, a gente aqui eu trouxe feito com rolinho de papel higiênico. A gente pegou o rolinho de papel higiênico e aí a gente enfeita da forma que a gente desejar. Aí os traços feitos pelos índios são na maioria das vezes traços assim, ó, retos, com bolinhas, triângulos,
não são aqueles traços feitos tipo flores, carrinho, objetos assim, não. São realmente traços feitos dessa forma aqui. E aí você pode enfeitar, vocês podem colocar brilho com cola, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Com a ajuda de um adulto, vocês pegam a tesoura, corta aqui no meio, ó. E aí vocês podem colocar no braço, vocês podem colocar na perna e aí brincar da forma que vocês desejarem. Essa parte da brincadeira fica, ó, na imaginação de vocês, tá certo? Boa diversão! Bom, e a outra data que eu tenho para falar para vocês é sobre o dia de hoje, dia 21 de abril, que a gente comemora o dia de Tiradentes. Mas quem é Tiradentes, na verdade? Enfim, a gente é uma das histórias que, se a gente contar também, é uma história muito longa, mas aí eu vou falar bem rapidinho. Tiradentes foi uma pessoa, um homem, que ele lutou muito pela independência do Brasil. Ele foi um dos primeiros pioneiros a enfrentar a corte para poder conseguir a independência do Brasil, para que Portugal não dominasse o Brasil. E aí, justamente por ele querer lutar tanto, por ele enfrentar tanto, ele acabou morrendo. Justamente no dia 21 de abril de 1792. Só que a gente não comemora essa data porque ele morreu, mas sim pra gente lembrar da força que a gente sempre tem que ter, pra poder a gente estar lutando pelo aquilo que a gente quer, pra gente estar lutando pela independência que a gente tanto quer. E aí, eu vou dizer pra vocês o nome de Tiradentes, que o nome dele não era esse é um apelido, né? O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Só que eu queria que vocês pesquisassem por que o nome dele é Tiradentes. Será que era porque ele tirava os dentes das pessoas? Será que era porque ele tinha um dente muito grande? Porque ele não tinha dente? Não sei. E aí eu vou querer que vocês pesquisem, que vocês busquem o porquê que o nome dele era Tiradentes. Qual era a profissão dele? O que era que ele fazia? Vamos pensar um pouquinho? Beijo, beijo, beijo.